Vamos nessa, pessoal. Então vamos então. A quinta forma para você gerar mais fé em seu coração, para que você seja intencional. Eu espero que você entenda quando eu digo intencional, tá? Para você, de fato, gerar para si mesmo isso. A quinta forma é declarar e orar a palavra de Deus. E eu vou explicar aqui, ó. Eu vou ler um pouquinho a parte a qual eu escrevi aqui no livro, tá? No dia 31 de dezembro de 2022, eu pedi a Deus uma palavra específica para que eu pudesse nortear meu ano de 2023. Deus me disse: suas palavras criam sua realidade. Eu comecei a declarar, visualizar e imaginar o meu ano de 2023 e as consequências foram maravilhosas. Aqui, isso foi o que aconteceu comigo. Bom dia, Douglas. Beleza, irmão? Isso aqui foi o que aconteceu comigo. No final do ano de 2022, no dia 31 de dezembro, hein? Dia 31 de dezembro. Eu estava um pouco frustrado com minha vida financeira. No dia 31 de dezembro de 2022. E eu entrei no meu quarto. Era tarde ali no dia 31 de dezembro, bem antes da galera se reunir para passar tempo junto em família, enfim. Eu falei a Deus: Deus, me dá uma palavra específica que ela vai nortear meu ano de 2023. E aí eu abri a Bíblia, no capítulo 1 de João, e comecei a ler. Ali nos 3 primeiros versículos, Deus falou comigo. Suas palavras criam sua realidade. Suas palavras criam sua realidade. Nada será criado se você não falar, se você não declarar. E na verdade, você está declarando e criando mesmo inconsciente. Mesmo que não saiba disso, você está criando realidades, porque você está declarando todo dia. Eu espero que as suas declarações sejam a palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus, você está declarando coisas contrárias à palavra de Deus, você também está criando. Quando Deus falou comigo isso, suas palavras criam sua realidade, eu já estava num processo de alguns meses meditando, visualizando e declarando. Meditando, visualizando e declarando. Todos os dias antes de dormir, deitava na cama, fechava os meus olhos e começava a declarar e visualizar ao mesmo tempo coisas que eu desejava viver. Mas quando Deus falou comigo no dia 31 de dezembro, isso se tornou mais forte. É como se eu tivesse uma confirmação de Deus. É esse caminho mesmo. Continua nesse caminho. Então eu fechava os olhos antes de dormir. Eu gostava antes de dormir e ainda gosto antes de dormir, que parece que quando você deita na cama não tem mais nenhum trabalho a pensar. Não tem mais nada a que você possa fazer. Então a sua mente meio que descansa e te deixa preparado. Te deixa preparado não, a sua mente descansa. Então fica mais fácil de você meditar e visualizar. Quando você vai tentar meditar e visualizar no meio do seu dia, de manhã, se você não tem o hábito, a sua mente já foca nas coisas que você precisa fazer, nas preocupações da vida, e torna muito difícil você fechar os olhos e viajar na sua visualização. Então eu gostava desse horário. E aí eu começava a visualizar e declarar tudo o que eu desejava viver. Eu me visualizava dentro de uma casa com muito verde, com uma vista, dentro de um condomínio. Eu me visualizava pregando, treinando, ensinando pessoas aos milhares, e sempre visualizando e declarando coisas que eu já tinha, palavras de Deus direcionadas a mim, coisas que eu já tinha, promessas de Deus direcionadas a mim, e eu comecei a falar isso. Cara, meu ano de 2023 foi bem louco. No ano de 2023 eu fiz uma imersão presencial, que foi a primeira imersão presencial que eu fiz, que era só minha e da Mayara. Eu sempre participava em imersões presenciais com outros palestrantes. Nós mudamos de cidade, mudamos de casa, mudamos de ambiente, mudamos de um monte de coisa, e tudo isso
conectava, se eu parar para avaliar, tudo isso estava conectado ao que eu declarava e visualizava todos os dias. É muito louco quando você declara e visualiza. Porque assim, por que eu tô falando declarar e visualizar? E não só declarar, né? Porque aqui a parada é declarar. É porque quando você fala, a sua mente cria a realidade. A sua mente cria a imagem. Por isso que é declarar e visualizar. Só que o que é importante é que você está declarando o que está na palavra. Ou uma promessa que Deus te deu. Não é o simples fato de declarar. Você está declarando uma palavra. Então, o que acontece conosco é que nós muitas vezes nos pegamos presos à realidade que estamos vendo, ao invés de pensar que a realidade é o que a palavra diz. Essa é a realidade da nossa vida. Mas, Abner, a palavra me diz, ela me promete prosperidade e abundância. Mas eu não estou vivendo isso, estou vivendo escassez. Ok, então olha para a situação que você está vivendo como mentira. E a verdade é o que a palavra diz. A situação que você está vivendo é uma mentira. E a verdade é o que a palavra diz. A situação que você está vivendo é uma mentira. E a verdade é o que a palavra diz. O que Deus diz é a verdade. Porque Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Então o que Ele diz é a verdade. Mas, Abner, então por que eu estou vivendo uma mentira? Porque você caiu no engano da ilusão das trevas. Você aceitou isso. Só que agora é o momento de não aceitar mais. Se você está vivendo preso ao pecado, o que a palavra diz é que você é santo, é que você é justo, é que você é livre do pecado, que o poder da cruz, da lei, do Espírito de vida te libertou da lei do pecado. E se ela te libertou da lei do pecado, o que é a realidade? É que você está preso ou que você está livre? A realidade é que você está livre. A verdade é que você está livre. E o que você está vivendo, se você está preso no pecado, é uma mentira. E você não pode mais aceitar as mentiras. Você não pode mais aceitar as mentiras. Porque quando você aceita a mentira, você dá poder ao mentiroso. E eu tenho falado muito na última semana que quem tem fé precisa agir como louco. Precisa agir como louco, mano. Você precisa declarar a realidade da palavra, de quem Deus diz que você é, da realidade de Deus para sua vida. E você tem que declarar como se já tivesse acontecido. E não ficar declarando, eu vou viver isso, eu vou viver isso, eu vou viver isso. Não. Isso não é fé. Não, isso é um pouquinho de fé, sim. É fé. Mas tem um lugar melhor, porque a fé, ela vive, ela vê, ela enxerga e ela experimenta já antes que se manifeste no mundo físico. Então você vai viver, você vai falar assim, eu me sinto livre. Eu estou feliz e grato por de fato ser livre, totalmente livre do pecado. Eu estou feliz e em paz por não se sentir pressionado por tentações de luxúria, de prostituição, de pornografia, de masturbação, de roubo, de mentira. Eu estou muito feliz porque eu de fato consegui me tornar liberto e eu vivo a santidade de forma natural. Eu estou feliz porque eu vivo de forma natural a vitória contra o pecado. Mas, Abner, eu não vivo, mas isso que você está vivendo hoje é uma mentira. A verdade é que você é livre. E quando você declara e ora a palavra, declara e ora a palavra, declara e ora a palavra, você está construindo novos caminhos em sua mente e em seu coração. Caminhos que condizem com a palavra, que tem coerência com a palavra. E esses caminhos que vão criando-se dentro de você, eles vão se tornando a sua realidade. Porque assim, mesmo que a palavra de Deus é a verdade, você não vai viver o que diz a palavra se o seu coração não for coerente com a palavra. Porque você sempre vai viver o reflexo do que você tem no seu coração. Lembra dessa parada? Você sempre vai viver o reflexo do que você tem no seu coração. Deus me deu uma palavra quando eu fiz a minha imersão. Inclusive,
essa palavra está voltando, porque o livro que eu vou começar a escrever agora tem a ver com isso, a sua vida é o reflexo da sua mentalidade. Uma vez eu perguntei para Deus, eu já sei todos os textos sobre prosperidade, por que eu não vivo ainda? E Deus falou assim para mim, você só vai acessar o que sua mentalidade permitir. Tudo eu já lhe dei, mas você só vai acessar o que sua mentalidade permitir. Nós somos providos dentro da permissão que damos a Deus de nos prover. E somos providos no limite que pertencemos, que permitimos que Deus nos libere. Você pode pensar, Deus escolheu algumas pessoas para ganhar 3 mil reais por mês, outras para ganhar 10 mil, outras ganhar 20 mil, outras ganhar 30 mil, outras ganhar 50 mil. Não. A sua mentalidade, ela limita o quanto você será provido por Deus. A sua mentalidade limita. Não é Deus que escolhe isso, é você que escolhe isso. Abner, eu consigo ser livre de tudo quanto é pecado, menos desse aqui. Parece que Deus colocou como espinho na carne. Não. É que neste lugar você aceitou e agora você precisa mudar isso. Você precisa transformar o seu próprio coração. Você precisa, com a influência do Espírito Santo, ser intencional em transformar o seu próprio coração. E uma das formas de fazer isso é declarar a palavra todos os dias. Declarar a palavra e orar a palavra. Orar a palavra é quando você começa a conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, a tua palavra diz que a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado. Então, Espírito, a sua própria lei me libertou da lei do pecado. Me libertou da lei do pecado. E o que eu estou exigindo e reivindicando aqui como filho de Deus não é algo especial, mas é algo que já é meu por direito. Eu estou reivindicando algo que já é meu por direito. Porém, Espírito Santo, o Senhor precisa marcar essa revelação no meu coração. Eu só entendo intelectualmente, mas eu ainda não vivo, então eu não recebi a revelação. Espírito Santo, revela ao meu coração, porque eu quero viver essa liberdade em Cristo, essa libertação. Eu não aceito viver-me preso ao pecado, eu não aceito viver-me servo das tentações. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado. O homem do pecado foi morto na cruz, a minha velha natureza foi crucificada com Cristo, então o poder de atração do pecado já não tem magnetismo sobre mim. E você começa a orar a palavra, citando os textos e orando a palavra, citando os textos e orando a palavra. Você começa a falar assim, Cristo na cruz levou os meus pecados, Você precisa agir como louco todos os dias, ou você se inunda no meio da situação. Cara, a pressão, você precisa ter a atitude de guerreiro na pressão. Você precisa se tornar um viking espiritual. Você está vendo tudo por água abaixo, mas você vai declarar o que a palavra diz. É isso. Você precisa agir como louco. Entendeu? Agir como louco. Isso é declarar e orar a palavra. Você vai declarar o que a palavra diz sobre você, porque o que a palavra diz sobre você é que é a verdade. Você vai orar e conversar com Deus sobre o que a palavra diz sobre você, porque o que a palavra diz sobre você é que é a verdade. Se você está vivendo algo contrário do que a palavra diz, você está vivendo uma mentira e você deve pedir para o Espírito Santo, revela-me ao meu coração para que eu seja iluminado e saia dessa mentira. Respirei melhor e minha cabeça refrescou, mano. Top. Eu faço sessões individuais de mentoria com pessoas.
E uma das coisas que o Espírito Santo tem me levado muito essas semanas para fazer com pessoas é realmente levá-las a dentro do coração delas e para que elas percebam qual é a imagem que elas têm de si mesmo no coração. Porque, presta atenção nisso, a imagem que você tem de si mesmo em seu coração, ela se manifesta no mundo físico. A sua vida é o reflexo da sua mentalidade. A sua mentalidade são as crenças e imagens que você tem no seu coração. E eu levei uma mulher a ir ao seu coração e ela via lá no seu coração, ela via ela mesma ainda pequena, triste, com frio. E nós fizemos, através da sessão individual, Jesus tirar ela daquele lugar. Ao final da sessão, eu falei para ela ir novamente ao coração dela e ela já não via naquele lugar. Ela se via sentado à beira de um rio, em paz e plena. É muito louco, né? É apenas uma imagem, só que a partir de agora você vai manifestar segundo essa imagem. Segundo a imagem que você tem é o que vai ser manifesto, entende? Segundo a imagem que está lá é o que vai ser manifesto. Se no seu coração você se vê escassa, você vai manifestar escassez. Se no seu coração você se vê promíscua, você vai manifestar promiscuidade. Se no seu coração você se enxerga corajosa, poderosa, você vai manifestar isso. Ao princípio, é a imagem que você tem no seu coração. Por isso que eu acredito que a religião distorceu, um dos maiores perigos da religião é que ela distorceu a imagem de Deus em nosso coração. E nós nos tornamos a imagem, o reflexo da imagem que temos de Deus. Se nós temos uma visão de um Deus rancoroso, provavelmente nós vamos ser covardes. Se nós temos uma imagem de um Deus vingativo, nós sempre seremos medrosos. Por quê? Nós estamos com medo da imagem de Deus. Nós estamos com medo desse Deus rancoroso e vingativo e punitivo. Um comportamento que eu vejo muito as pessoas cometerem, as pessoas que têm medo de Deus e nem sabem que tem medo de Deus, é: eu estou pensando em abrir um negócio, eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em fazer aquilo, mas eu não sei se é a vontade de Deus. Eu não sei, eu não sei se é a vontade de Deus que eu faça isso. Tudo eu não sei se é a vontade de Deus, eu não sei se é a vontade de Deus, eu não sei se é a vontade de Deus. E, na verdade, o que está aprofundado ali no coração dessa pessoa é: se não for vontade de Deus, eu vou quebrar a cara e Deus vai me punir. É esse o medo. Esse argumento está fundamentado no medo. Entendeu? Então, quinta forma: declarar e orar a palavra. Declarar e orar a palavra. Então você vai pegar os textos bíblicos, inclusive no livro tem um monte de texto bíblico para a questão da libertação do pecado, e você vai passar a orar e declarar esses textos. Orar e declarar esses textos. Você vai, no mundo espiritual, reivindicar uma verdade que é sua por direito. Você não está pedindo um favor, você está exigindo um direito. Você é como filho, você tem o direito de ser livre, totalmente livre do pecado. Então você vai lá no mundo espiritual e vai orar e declarar a palavra, orar e declarar a palavra, orar e declarar a palavra, ordenar que tudo quanto é influência das trevas e demônios soltem tudo que é seu por direito, porque Cristo já liberou no mundo espiritual. A palavra de Deus tem as respostas, mas acostumamos a interpretar do jeito errado. Sim, Daiane. A palavra de Deus tem sempre as respostas. Gente, se você quiser fazer alguma pergunta, manda aqui no balão de perguntas, tá? Isso que você falou sobre Deus punir se não for a vontade de Deus, se não for a vontade dele, é muito verdade. Percebi que acredito nisso inconscientemente. Cara, muita gente acredita nisso inconscientemente. E é muito louco, porque você não vai viver, porque você sempre vai ser, de fato, posso falar a linguagem real? Você sempre vai ser o bunda mole.
nunca vai ousar na sua vida se arriscar. Você é o tipo de pessoa que, naquela situação da tempestade onde Jesus está andando no barco, na água, você seria um dos 11 que ficaria no barco. Nunca seria Pedro. Nunca seria Pedro. Pisar na água e ver o que vai acontecer. Quando você ativa a sua identidade de filho, na identidade de filho tem autoridade e governo. E a autoridade e governo traz ousadia. Vamos para duas formas bônus que tem aqui. A outra forma que eu explico não é uma forma, mas é um complemento, é o poder da repetição. Eu já citei essa frase, vou ler aqui. Eu já citei essa frase do Dr. Mike Murdock em um capítulo anterior, mas permita-me repeti-la. Eventualmente, você acreditará em tudo que você ouve repetidamente, ou tudo que você ouve repetidamente, e eventualmente você acreditará. Em algum momento você vai acreditar. Tudo que você ouve repetidamente, em algum momento você vai acreditar. No capítulo que eu falo de como se apropriar da vitória, eu falo sobre 3 processos que são necessários para você crer, que é o processo de compreensão, aceitação e apropriação. E na aceitação, eu falo sobre os sofismas, que Paulo diz que as fortalezas que nós lutamos são sofismas e altivez. O sofisma é uma mentira sofisticada, ou seja, uma mentira que tem aparência de verdade, que foi repetida muitas vezes e acabou se tornando uma crença. E ela parece verdade, mas ela não é verdade. As crenças que você carrega, elas foram formadas por repetição. Você viu a mesma coisa muitas vezes, você ouviu a mesma coisa muitas vezes. E toda vez que você vê algo, depois você vê de novo, depois você vê de novo, depois você vê de novo, é como se um caminho fosse construindo em seu cérebro e ele vai se fortificando a cada vez que é repetido. E ele se torna um caminho neural, um caminho familiar, que você sempre vai trilhar aquele caminho. Você viu muitas vezes as mesmas experiências, você ouviu muitas vezes as mesmas frases em diversos momentos. E a repetição educou seu cérebro, formando um condicionamento com base nelas. Condicionamento. Repetição cria condicionamento. E o seu condicionamento cria os seus resultados. Você está condicionado a viver. Lembre-se dessa frase. As crenças que você carrega foram formadas por repetição. Por isso que quando você vai declarar e orar a palavra, você precisa fazer isso de forma repetida. Se você vai visualizar e meditar, você precisa fazer isso de forma repetida. Você vai participar dos ambientes certos e conviver com as pessoas certas, você precisa fazer isso de forma repetida. Se você vai tomar uma decisão radical, você precisa fazer isso todos os dias. Se você vai investir tempo com o Espírito Santo, você precisa fazer isso de forma repetida. A repetição conduz você às crenças certas, aos condicionamentos certos. A repetição constrói crenças. A repetição educa seu coração e seu cérebro. Olha aqui, olha o que a Bíblia diz. Deus disse ao seu povo. Deus disse ao seu povo: medite em minha lei dia e noite, pois só dessa forma vocês conseguirão praticar o que nela está escrito. Medite na minha lei dia e noite. Repetição, dia e noite.
dia e noite, constantemente. E só assim você vai conseguir viver o que nela está escrito. Então, quando você medita, aquilo vai acabar se tornando de forma natural. A repetição constante educa seu ser interior a como se comportar. Por isso, a exposição constante às verdades da palavra de Deus é essencial. Tem uma frase do Bill Johnson, que eu cito aqui no livro, que eu adoro essa frase. Bem simples, mas olha só a frase. A fé vem por ouvir, e não por ter ouvido. Ou seja, às vezes você passou e viveu uma experiência com Deus. Você ouviu algo diretamente de Deus, isso gera muita fé, certo? Mas isso foi há 3 anos atrás. E você ouvir a voz de Deus para você é um evento, é algo especial que aconteceu uma vez. Bill Johnson está falando que nós temos que nos manter na presença, porque na presença nós estamos recebendo revelações todos os dias. E a fé vem por ouvir constantemente, não por ter ouvido um dia. Ah, Deus falou comigo em 1988. Deus não fala com você constantemente? Cara, eu tenho um grupo com empreendedores. Ontem nós tivemos uma sessão. O grupo é sobre como acessar inteligência espiritual para fazer negócios. Ou seja, como ouvir a direção do Espírito para construir soluções na Terra. E a sessão de ontem eu estava falando sobre 3 formas que nós temos facilidade de ouvir Deus. Através dos nossos pensamentos, através da certeza e através dos sentimentos. A maioria das pessoas não sabe disso. Não tem uma forma de ouvir Deus, tem diversas. Você precisa saber qual é a forma que você tem mais facilidade, maior receptividade das direções de Deus. Mas, por que eu estou falando isso? Porque ouvir a voz de Deus constantemente gera fé, muita fé. O que acontece é que às vezes nós temos uma revelação de Deus e vivemos até coisas extraordinárias através dessa revelação. Mas o tempo passa e nós não alimentamos essa revelação de forma constante. E a revelação vai desaparecendo dos afazeres da vida. É nossa responsabilidade manter viva a chama das revelações que recebemos de Deus. Uma forma de fazer isso é escrever todas em um documento e lê-las repetidamente. A repetição é uma grande estratégia para gerar fé em seu coração. Quantas palavras você já recebeu de Deus? Aonde elas estão escritas? Você as declara constantemente? Você as lê constantemente? Você as visita constantemente? Então nós falamos sobre declarar e orar a palavra de Deus e falamos sobre repetição. Agora nós vamos falar sobre jejum. Tá? E aqui é bem legal porque eu costumo falar que o jejum e a oração não têm poder de vencer o pecado. Certo? E eu continuo ressaltando o mesmo ponto. Porém, eu vou explicar aonde se encaixa o jejum na minha visão de vida espiritual e até na minha visão de um processo de libertação do pecado.
O que acontece é que as pessoas elas colocam a dependência e a solução da vitória, da libertação no jejum, ou na oração, ou na quantidade da oração. Então, se você jejuar sempre e orar muito, você vai ser santo, ou você vai ser liberto, você vai ser livre, porque a sua carne está morrendo. Não concordo com todo esse quesito. Eu já mostrei nas lives anteriores que a nossa carne já está crucificada, não vou repetir esse ponto. Mas eu quero falar para você onde se encaixa o jejum na minha visão de vida espiritual, dentro da nova aliança, dentro do poder da cruz, tá? Vamos lá, eu vou ler um pouquinho aqui, tá? Algumas pessoas pensam que sou contra o jejum por ter repetido constantemente a frase: seu jejum e sua oração não tem poder de vencer o pecado. Porém, o jejum é poderosíssimo. Eu separo algumas fases da minha vida para intensificar o jejum em minha rotina, e o que desejo dizer com a frase que estou sempre declarando é que o poder está na cruz, em Cristo, na ressurreição do Filho de Deus, e não em nossa capacidade de ficar sem comer. O poder para vencer, para obter vitória contra o pecado, está na cruz. O poder para qualquer coisa que precisamos acessar no mundo espiritual está na cruz. Não está em nossa capacidade de ficar sem comer, nem em quantas horas nós oramos. Está na cruz, tá? Porém, um jejum feito com a motivação correta tem o poder de intensificar nossa busca por Deus de forma mais concentrada, nos torna mais sensíveis ao mundo espiritual e, consequentemente, derruba barreiras de incredulidade, gerando fé para se apropriar da vitória. Portanto, o poder, quem vence o pecado, quem dá libertação para o pecado, não é o jejum, mas o jejum feito com a motivação correta tem o poder sim de gerar fé no nosso coração. Por quê? Porque o jejum faz com que você fique mais sensível ao mundo espiritual. Porque quando você fica sem comer e você faz uma disciplina corporal de não alimentar o seu corpo, é como se você dissesse a si mesmo que você não é regido pelas coisas terrenas, pelas suas emoções e pelas suas vontades, mas sim pelas coisas do reino. E o seu corpo, a percepção do seu corpo, ela diminui para você ter mais percepções no seu espírito. Você tem mais percepções através do seu espírito. Os seus sentidos ficam muito mais aguçados do que antes, do que quando você está comendo normal ou vivendo a correria da vida. Porque o jejum não é só o fato de ficar sem comer. O jejum espiritual não é só ficar sem comer. O jejum é se retirar. O jejum, quando para uma pessoa que tem flexibilidade de trabalho, essas coisas, o certo do jejum é a pessoa ficar sem comer e também ficar mais isolada do que ela ficaria no normal. Ela se retirar para buscar Deus em oração, para se concentrar mais em Deus. Eu costumo dizer que uma das interpretações de jejum é uma busca mais concentrada em Deus. Portanto, se você está buscando mais a Deus de forma mais concentrada e sendo mais sensível à voz dele, consequentemente, você terá mais fé em seu coração, porque o tempo que você passa com Deus sempre vai gerar fé, sempre vai gerar fé. Mas a dependência da sua vitória está na cruz, está em depositar fé na cruz, não no jejum. O jejum é apenas uma ferramenta, apenas uma estratégia, entende? Vamos lá. Lembre-se, o jejum tem como objetivo buscar a Deus. Esse é o objetivo correto do jejum. Não é vencer o pecado, é buscar a Deus. Não é abrir a porta do emprego, é buscar a Deus. Esse é o objetivo do jejum. Se tornar mais sensível a Ele, se desligar das distrações externas para investir tempo de forma mais concentrada com o Pai. A consequência de tal prática é mais fé em seu coração. Gerar fé em seu coração. Quem gera fé em seu coração? Deus. Portanto, concentrar-se em praticar mais tempo em sua presença, com certeza irá gerar fé. Esse é o poder do jejum. Porém, não é a sua capacidade de jejuar que define o tamanho de sua fé, mas sua rendição à voz de Deus.
Então nós falamos sobre declarar e orar a palavra, falamos sobre o poder da repetição e falamos sobre o poder do jejum para gerar fé, tá? A única coisa que eu vou fazer, vocês têm alguma pergunta? Aproveita agora, enquanto eu dou um gole na água e olho aqui. Tem alguma pergunta sobre isso? Gostaria de algum esclarecimento maior sobre o assunto? Sobre o jejum que está em Isaías 58, o jejum que Deus se agrada, o jejum que Deus não se agrada. Olha, eu não me recordo muito o texto, sabe? Tipo, e é um texto grande, não dá pra gente ler agora. Mas eu acredito que há uma diferença bem grande entre sobre órfãos e viúvas, né? O jejum que Deus se agrada é cuidar dos órfãos e das viúvas e tal. Eu acredito que Deus está falando contra um jejum hipócrita, certo? Em Isaías 58, Deus está falando contra um jejum hipócrita, onde você faz sacrifícios, é o que a Bíblia diz sobre o que Deus deseja é misericórdia e não sacrifício. Então, as pessoas elas acham que jejuar é um sacrifício que merece uma recompensa. Nossa, eu estou jejuando, Deus, eu estou orando, então eu mereço receber a vitória. É um comportamento de barganha com Deus. É um comportamento de tratar Deus como uma entidade que responde aos seus sacrifícios. Então, o que a Bíblia nos diz, eu não lembro o texto exatamente, tá? Mas eu lembro assim só por cima. O que Deus está dizendo não adianta nada você jejuar, não adianta nada você orar, não adianta nada você ir ao templo e você não fazer aquilo que é simples, cuidar dos órfãos e das viúvas. Tipo, as pessoas que estão em necessidade. Se você não consegue olhar para o seu irmão que está em necessidade, você não entendeu o que é servir a Deus. Pode fazer orar, jejuar, pode fazer tudo que você quiser, mas você não entendeu. Então Deus está falando contra um jejum hipócrita, que era aquilo que os fariseus faziam, sabe? Eles jejuavam e a Bíblia diz que eles até mudavam a aparência para que as pessoas soubessem que eles estavam jejuando. Mas, na verdade, eles não estavam preocupados com o que Deus pensa deles. E eles não estavam preocupados em ser espirituais. Eles estavam preocupados em parecer espirituais, em ser glorificado pelas pessoas. Entende? Hipocrisia. Porque a palavra hipócrita vem de uma palavra, uma palavra grega, se não me engano, que vem da palavra... Eu esqueci a palavra específica. Vem da palavra de teatro, de representação, sabe? É quando você faz uma representação, mas é um teatro apenas. Porque hoje em dia não acontecem mais milagres iguais da época de Jesus. Cegos vendo, surdos ouvindo, aleijados andando. Na verdade, existe sim. Acontecem sim. É que nós tendemos a pensar que o que não acontece no nosso meio não está acontecendo. Mas, por exemplo, se você estudar um pouco sobre a BSSM, a Bethel, a Igreja Bethel lá dos Estados Unidos, aonde se você chega lá na cidade deles, em Califórnia, em Redding, Califórnia, e você tiver câncer, os caras do hospital vão perguntar primeiro: você já foi na Igreja Bethel receber oração? No hospital, entende? Se você conhecer a Heidi Baker com o marido, que só no ministério deles houveram mais de 600 ressurreições. Estamos falando de pessoas vivas ainda, tá? Sim, estão acontecendo, mas por quê? Por que não acontece em nosso meio às vezes? É porque para viver esse lugar exige uma entrega maior. Tem a diferença do ser cristão e tem a diferença do ser discípulo. Toda pessoa que crê em Cristo é cristão. Show, top, maravilha. Mas ser discípulo vai para um lugar mais lá embaixo. E o discípulo, ele
é uma pessoa que não vive mais para si mesmo. É uma pessoa que saiu da vida egocêntrica, entende? Cara, nós não temos noção de quanto somos egocêntricos e egoístas. Nossa vida só está fundamentada em nós, né? Só em nós, só em nós, só em nós. E essas pessoas que chegam nesse lugar são pessoas que abandonaram a vida egoísta, abandonaram o amor pela própria vida para se entregar e ter fé o suficiente naquilo que Deus quer que eles façam. De fato, morrer. É uma coisa que eu busco muito em Deus, mas é desafiador, mano. Morrer. Deus, eu quero morrer para mim mesmo. Morrer. Se você pega... Uma coisa que eu aconselho você é ler os livros dos grandes homens de Deus. Generais de Deus. Tenho, acho que 3 livros dos generais de Deus. Heróis da Fé. Heróis da Fé eu não gosto muito não, porque Heróis da Fé ele só engrandece os caras. Os generais de Deus, ele mostra o lado bom e a parte negativa. Teve muitos homens que se moveram em milagres, ressurreições, tudo isso, e depois terminaram igual Salomão. Com o ego lá em cima, incrédulo, entende? Então assim, existe sim. Mas se você parar para avaliar, mano, as pessoas que andam à sua volta, elas estão mortas ou estão vivas? Do que eu quero dizer com isso? Elas são pessoas que vivem Jesus ou são pessoas egocêntricas? Se você parar para avaliar, a maioria das pessoas que andam à nossa volta são egocêntricas, inclusive nós. Então a gente não vai viver essa parada no sentido real e total enquanto não morrermos. Uma boa pergunta. Se uma criança ficar surda, se faz necessário acreditar que Deus irá curá-lo ou aceitar que Deus permitiu isso e já era? Irmão, eu nunca aceito que Deus permitiu isso. Nunca. Cristo destruiu o poder da enfermidade na cruz, mano. Deus nunca permite enfermidade. No meu caso, eu sempre falo, eu prefiro morrer na fé do que viver na dúvida. Então eu sempre vou crer na cura. Eu passei por uma situação agora, não foi de enfermidade, mas uma situação da questão financeira, e eu falo, eu vou lutar por essa situação até que essa situação vire. E se ela não virar, eu vou morrer com a espada na mão, porque eu creio plenamente na provisão divina. A cura, e eu até falei com Deus isso, falei, Deus, se eu não lutar até o fim por essa situação, como que eu vou lutar até o fim se um dia alguém próximo a mim ficar enfermo ou eu mesmo ficar enfermo? Então assim, cara, segunda teologia que eu tenho é Cristo destruiu o poder da enfermidade na cruz. E nós vamos nos apropriar e manifestar as curas que cremos totalmente em nosso coração. Porque existem muitas resistências em nosso coração com os ensinos que já recebemos, com a passividade que temos, com a religiosidade que temos. Tudo isso são impedimentos para que nossa fé flua de forma natural. Portanto, eu lutaria internamente por tempo que for necessário até que a cura se manifeste. Eu nunca desistiria, jamais, nunca, porque Deus sempre quer curar. Se você parar para avaliar, existe alguma pessoa que foi até Jesus pedir por cura e ele não curou? Não existe. Todas que foram até Jesus pedir algo por cura foram curadas. Então isso revela o coração de Deus. Porque Jesus é a expressão exata de Deus. Então isso revela o coração de Deus, que toda pessoa que for a Deus, for a Jesus, com fé total, sempre será curada. Mas é duro quando você imagina que, tipo assim, mano, então quer dizer que eu não tenho fé total ainda? Sim, quer dizer que você não tem. Eu também não tenho fé total em muitas coisas. Eu já orei por pessoas que foram curadas. E já orei por pessoas que morreram. Sim. Não é fácil, mano, é muito treino. Eu costumo falar que a vida da fé é muito difícil, mano, porque você precisa crer quando tudo que está à sua frente diz o contrário. Você precisa agir como louco. Eu tenho falado muito nas lives. Para você viver na fé, você precisa agir como louco. Só que é um caminho seu e do Espírito Santo, mano. Eu falaria assim, Espírito Santo, eu não quero mais ouvir pessoas, eu não quero mais... É um caminho meu e seu. Me mostra o caminho, me revela, trabalha no meu coração. E, mano, se rende. Entrega o controle. Rendeu. E espera que o Espírito Santo vai começar a te dar, vai começar a comunicar umas paradas com você. E outra, muito importante, mude os ambientes e as pessoas que você convive, mano. Se você quer viver na fé, você precisa ir para um ambiente onde as pessoas têm fé. De fato, tem fé e as paradas se manifestam. Não é a pessoa que fala, eu creio, mas a vida da pessoa tá toda travada. Mano, isso não é crer. Isso é esperança.
Mude os ambientes. Mude os ambientes. Procure os ambientes à sua volta que as pessoas estão vendo milagres, curas. Eu fiz isso muitas vezes na minha vida. Hoje não tá dando porque estou um pouco distante, tenho um filho pequenininho aqui que não dá muito para ficar saindo para lá e para cá. Mas, vai para os ambientes onde as pessoas estão vivendo milagres. Vá para os ambientes, ou peça para o Espírito Santo te conectar a esses ambientes. Espírito Santo, onde estão esses ambientes aí? Mostra para mim, chega a mim, conecte meu ambiente. Um dos segredos que vai, desbloquear toda a nossa fé do nosso coração é conviver com pessoas que vivem por fé e nos ambientes onde a fé se manifesta. Nós sempre vamos carregar as crenças das pessoas. Fala aí um pouco sobre fé e esperança. Não está relacionado? Relacionado, mas são coisas bem diferentes. Relacionado tá. Só que se você parar para pensar, a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Uou, então não são a mesma coisa. A esperança, imagina, Abraão estava velho, pinto murcho já, não subia mais, e Sara estéril e velha. Então, portanto, não tinha mais esperança de ter filho. Se você olhar, não tem mais esperança. A esperança acabou. Só que ele creu contra a esperança. Uau! A esperança é aquele sentimento de que algo bom vai acontecer. É aquela sensação de que tem algo maravilhoso para acontecer, que a cura vai acontecer, que isso vai acontecer. É aquela sensação e aquele sentimento. Mas a fé, ela não é o sentimento. A fé consegue enxergar aquilo já manifesto. A fé enxerga manifesto. Não, já foi curado. Já está curado. Entende? Não é uma parada de vai ser curado. Não, já está curado. A pessoa, mas não está curado. Olha lá, está doente. Não. Não é o que eu vejo aqui. É o que eu vejo aqui. Já está curado. Precisa ter a diferença de olhar com isso aqui e olhar com o coração. Entende? A esperança é aquele sentimento de que algo bom vai acontecer. Sempre você tem esperança. Mas uma hora lá pode acabar. Vamos pensar aí. Quando Jesus se deu de frente com Lázaro, não tinha mais esperança, mano. Já estava morto há 4 dias. Esperança já era. Jesus creu contra a esperança e trouxe ele da morte para a vida. Então esperança. Só que a esperança ruim que eu quero dizer é as pessoas falam assim, não, vai ser curado, sim, vai ser curado. Não, mano, entende uma parada. Grava isso como falar no seu coração. Se Cristo já destruiu a enfermidade há 2000 anos atrás, então já está curado. Não vai ser curado, já está curado. É uma certeza no seu coração, já está curado. Mas, Abner, eu não estou vendo, não precisa ver. Pô, se você precisa ver, não é fé, mano. A fé, ela crê naquilo que não vê. Então, já está curado. E você começa a trazer isso do mundo espiritual para o mundo físico. Cara, é muito louco. Às vezes eu tô na minha oração e eu fico parecendo que eu tô puxando um pipa, mano. Puxando a parada da realidade do mundo espiritual para o mundo físico, a manifestação. E esse tempo entre a manifestação daquilo que está no mundo espiritual para o mundo físico, cara, é aquela famosa tempo kairos. A gente não sabe quando vai acontecer. Mas isso sim, de forma intencional, nós podemos gerar uma aceleração nesse processo de acordo com a nossa fé. De acordo com os ambientes que convivemos, com as pessoas que convivemos, com as palavras que declaramos com a nossa boca. Nós trazemos, da mesma forma que com as pessoas que convivemos, com as palavras que declaramos e no ambiente que vivemos, nós podemos bloquear e atrasar o processo. Através da incredulidade. Entende? É um bagulho muito louco. É uma parada muito louca. Mas ótimas perguntas, mano. Certo, pessoal? É isso. Então, gerar fé. Como gerar fé no coração. Hoje nós falamos sobre declarar e orar a palavra, o poder da repetição e falamos sobre jejum. A próxima live... Peraí. Deixa eu ver qual é o assunto da próxima live. Próxima live é como vencer as tentações. Como vencer as tentações é a próxima live. Que vai ser, hoje é terça, quinta-feira. Mas já estamos na reta final, tá? Estamos no capítulo 10 do livro. O livro só tem 13 capítulos. Então 10, 11, 12, 13. Temos 4 lives na frente. A nossa série provavelmente termina
Na semana que vem, na quinta-feira, finaliza a série toda de como vencer o pecado sem esforço próprio, baseados no meu livro Como Vencer o Pecado Sem Esforço Próprio. Certo? E aí, nós vamos para outra série que vamos ver o que o Espírito Santo nos direciona. Aguardando falar sobre perdão. Acho que se tem algo que crente precisa aprender sobre perdão. Perdão é desafiador, mano. Vamos ver se eu falo disso em algum momento. Vou comunicar com o Espírito Santo aqui. Mas é isso, mano. Tamo junto, fiquem na paz, pessoal. Até quinta-feira, às 8 horas da manhã.